Entramos nos últimos capítulos dessa temporada do Raio-X dos estaduais. Agora, 8 estados já têm suas finais definidas. Na verdade, 7 tiveram suas finais definidas e o Maranhão, que esse ano resolveu assumir a condição de estado com o campeonato mais rápido do país, já vai ter, nesse final de semana, o jogo de volta entre IAP e Maranhão. Foi o último do ano passado, tá? Só mudou porque o Tocantinense teve que ser refeito. Mas considerando a data original, o Maranhense, junto com o Amapá, os dois terminaram em 17 de maio. Foi os últimos dois estaduais que foram encerrados em 25 e agora vai ser o primeiro. Aí repito, só por uma outra situação de justiça, o Tocantinense lá em dezembro foi refeita a fase final. Isso. E aí a gente teve o jogo de ida entre o Maranhão e o IAP, 0-0, o jogo de ida. E agora a gente vai ter a partida de volta no Inhozinho Santos, mando de campo do Que IAP. também é de Agora, São Luís, né? isso, os dois. Os estádios até são relativamente próximos. Agora, Cássio, me chamou a atenção, fui até pesquisar, vendo as imagens do jogo de ida, 729 pagantes, pô. Essa aí a turma largou. O futebol maranhense vive um. Teve um momento que, caramba, esse momento eu vou falar como se fosse ontem, mas foi em 98. É, 98 e 99. Que no embalo da campanha Todos com a Nota de Pernambuco, teve o Vale Legal na Paraíba e teve um modelo semelhante em São Luís, que fez com que o Sampaio Corrêa, por exemplo, ele joga a Copa. é, Ganha a Copa Norte, né? Naquela época que o Maranhão era pro Norte, segundo a CBF, então jogava a Copa Norte. O seu pai Correia foi campeão e daí foi jogar a Copa Comembol e chegou até a semifinal contra o Santos, num jogo com 96 mil torcedores. Impressionante, né? Mas teve jogo, mas teve clássico com 35 mil, com 40. O que o Castelão não era todo de cadeira, não, era só cimento, então a capacidade era muito maior. E realmente, esse número não dá nem para dizer que é a falta do Sampaio Corrêa, porque Sampaio Corrêa e Moto Clube disputaram as semifinais e não foi muito diferente disso. Cássio, os dois times, tanto o IAP, no outro programa você trouxe a definição da sigla de IAP IAP, e IAP, né? Instituto de Administração de Projetos Educacionais Futebol Clube. É muito. Tanto o IAP quanto o Maranhão disputaram, né, a Copa do Brasil. O IAP tinha feito uma viagem até Santa Catarina antes do jogo de ida e perdeu por 2-0 para o Santa Catarina. Foi eliminado ainda naquela primeira fase da Copa do Brasil. Tá? Enquanto o Maranhão, ele jogou nesse meio de semana, fez uma viagem até o Rio Grande do Sul, enfrentou o São Luís e conseguiu a classificação. Tá? Quase, Cruzou o país, botou quase um mas milhão de vale a reais. pena, né, Não, Cássio? botou quase 1 milhão de reais aí. Muito a pena. A gente estava gravando um programa. Faz tanto programa aqui que eu não sei exatamente, mas eu lembro de ter dito algo. Não, foi a tabela do Santa Cruz na Série C. Que nas séries C e D, essas cotas iniciais da Copa do Brasil, elas são definidoras, assim. 1 milhão, vamos arredondar aqui, 950 mil, 1 milhão de reais que o Maranhão conseguiu. Para quem tá jogando a Série C e Série D, o Maranhão vai jogar a Série C, acabou de subir, né? Não é a coisa mais fácil do mundo de conseguir, não, tá? Pensa da seguinte forma: é quase a cota que o clube vai receber no campeonato. Imagine que a cota é o maior bem assim que esses clubes vão receber. Se é uma receita extraordinária, como é que pode ser fácil você, em um jogo, conseguir basicamente aquela mesma receita? Então foi mais ou menos isso que o Maranhão conseguiu para nessa véspera da final, que naturalmente anima bastante o demolidor de cartazes aí em busca Exatamente. do bicampeonato. Enfim, vamos para essa decisão, tá? No Nilzinho Santos, estádio pequeno, mas se a ida teve a perspectiva de público de 720 pessoas, no Castelão a volta não deve ser muito mais que isso, não. Talvez Talvez um por ser o pouquinho último mais, jogo, isso. né, tem esse ânimo, Mas de mas fato, assim, uma final de campeonato com 700, 800 torcedores, é, o público total foi 1.094. Estou vendo até aqui foi no perfil do Futebol isso. Maranhão com 27 mil reais de renda. Esse jogo foi no Castelão. Um estádio que tem parte da arquibancada é coberta, ou seja, se fosse questão do mau tempo ainda, mas realmente é muito, muito baixo.
Isso. Cássio, do Maranhão, a gente sai pro Pará, porque era um campeonato que demorou a resolver sua fase de grupos, mas foi acelerando. A gente sabia que quando chegasse nas quartas e nas semis em jogos únicos, o campeonato iria acelerar. A gente está vivendo uma realidade no Campeonato Paraense do Remo de volta à primeira divisão, o Paysandu rebaixado para a terceira divisão, um hiato grande entre os dois clubes, mas que dentro de campo, nessa temporada, não vimos, pelo menos dentro da realidade do futebol do Pará, nos jogos do estadual, na Copa Gran Pará, o Remo em nenhum momento se impôs com a condição de um clube de Série A. No próprio clássico, né? O clássico foi empate. O Remo saiu conseguindo essa vaga para a final a trancos e barrancos Mas e chega para a decisão. oscilando com a Série A, coisa que o Paysandu não está Isso, fazendo. não, mas é isso que eu falei. Por isso que eu até reforcei dentro da ótica do Estado. Porque eu acho que na Série A o Remo vem de uma Série A bem Ele digna. 3 vem empates de em 3 4 empates jogos, né? seguidos. E empate com o Mirassol, de cede o empate, com o Atlético Mineiro, onde cede o empate na última bola, e esse com o Internacional, o último jogo, onde ele reagiu. É, Fred, tendo agora um pouco de concentração para essa final do Paraense, eu imagino que o Remo de Osório seja bem favorito, tá? Assim, porque até ali, até a semifinal, eu acho que o Remo estava numa pisada de 70% daqui basta para ir avançando. Aí, de repente, coloca quase ali numa situação no jogo no jogo do mata-mata, mas agora, para essa final do campeonato, eu acho que tende a ter um favoritismo. É, Eles fizeram o repá, foi as duas últimas finais do Campeonato Paraense, deu Paysandu em 24, deu o Remo no passado nos pênaltis, o Remo que na ocasião estava com o Daniel Paulista, e o Paysandu tem 50 títulos, o Remo tem 48, o Remo vai em busca do bicampeonato e de uma reaproximação do Paysandu nessa disputa pela hegemonia do Campeonato Paraense. Diga aí, juntando os dois, assim, vai bater agora, independentemente de quem ganha, vai bater 99 títulos, só juntando os dois. Agora, Cássio, como eu falei há pouco, né? Como o Remo chegou se arrastando. O Remo, nas quartas de final, conseguiu empate diante do Águia, de Marabá, e classificou nos pênaltis. Na semifinal, contra o Cametá, ele não tinha um mando de campo, porque ele teve uma classificação na primeira São dois fase jogos agora, né? abaixo, né? Agora sim, mas até aqui, jogo único. Nos pênaltis, depois de estar perdendo, eliminou o Águia em Marabá. E contra o Cametá, aos 44 do segundo tempo, o jogo era 2-1 pro Cametá, pô. O Remo empata aos 44 e vira aos 50. Essa chegada do Remo para essa decisão Só é. uma curiosidade, assim, porque esse Fred falou o Águia de Marabá e o Cametá. E eu acabei de falar que Remo e Paysandu juntos tem 99 títulos. Aí o cara pensa assim, sobra o quê? Tipo, tem a Tuna Luso, que tem 10 títulos, mas o último foi em 1988. E aí você tem 3 títulos. Um do Águia de Marabá em 23, em cima do próprio Remo, inclusive. Outro do Cametá em 2012 e o terceiro é do Independente de Tucuruí em 2011. Ainda tem o União Esportiva, esse é de Belém, esse é o Clube Belém, que é até recente que esses títulos foram reconhecidos, que é de 1908 e 1910, mas de forma mais recente tem esses 3 times do interior e o Remo acabou passando por 2 deles aí para chegar nessa final. Então, iniciamos a nossa viagem pelo Maranhão, esticamos, fizemos uma rápida conexão com a região norte e aí a gente volta agora descendo o mapa do Brasil pelo Nordeste até chegar ao Rio Grande do Sul e a nossa nova parada, Cássio. É em Fortaleza, porque teremos mais uma final do Manjadinho, né? Uma final fazendo jus ao cunha do campeonato. 2 duelos nos próximos 2 domingos no Castelão, tá? O primeiro com o mando de campo do Fortaleza. Isso é importante lá para as divisões de setores do estádio, mas o primeiro com o mando de campo do Fortaleza e o segundo com o mando de campo do Ceará. São 2 times
que vieram de um rebaixamento em 2025 por caminhos diferentes. O Fortaleza atravessou o campeonato dentro do Z4 e até teve uma chama de reação ali com o Palermo na reta final. E o Ceará que levou um golpe do destino, das suas limitações também, do gerenciamento do campeonato feito por Condé, e foi rebaixado nos últimos 29 minutos da Série A. Os dois times passaram por reconstrução. A do Fortaleza foi gigantesca. E a gente foi acompanhando, a gente grava aqui as edições do mercado, a gente foi acompanhando. Primeiro, como era pesada a folha do Fortaleza, precisando se livrar dos jogadores, e foi se livrando, vários deles, inclusive, sem deixar nenhum retorno financeiro. E quando parecia que o trabalho estava feito, que Carpini teria uma base, existiam 3 jogadores que formavam uma tríade de maior qualidade do meio para frente, que o próprio Carpini queria contar com eles, mas que esses sim tinham um valor de mercado. Eu estou falando de Pochettino, de Moisés e de Barreiro. E 2 deles se foram. Moisés para o Santos, Barreiro para o Boca Juniors. Inclusive, os 2 estrearam fazendo gols, né? Moisés já há algumas semanas e Barreiro nesse meio de semana, enquanto o Fortaleza jogava na Copa do Brasil diante do Maguari. Barreiro fazia 2 gols pelo Boca em sua estreia na Copa da Argentina. E eu introduzi, Cássio, esse cenário do Fortaleza, porque o Fortaleza e o Ceará, eles passaram pela fase de classificação com absoluta segurança. Não de forma linear, os dois. O Fortaleza tem 2 empates, um sendo contra o próprio Ceará e o outro contra o Iguatu, e apenas um gol sofrido. Então você olhava para a situação, por mais que você pudesse fazer observações de que o Fortaleza não tinha uma imposição diante dos adversários mais fracos, você sempre deixava isso em segundo plano, porque, queira ou não, o time vence os jogos, queira ou não, o time não sofre gols. Mas aí veio a Copa do Brasil e o Fortaleza passou por uma situação completamente fora do controle diante do Maguari. Foi inferior ao Maguari durante parte significativa do jogo. Chegou a estar perdendo por 3-2, conseguiu a reviravolta com as reservas na reta final, já com o Carpini lançando a campo o que ele tinha de atacante, já no modo desespero. Para você, essa final, ela tem, para além do peso das disputas históricas que você sempre traz aqui, e é o estado do Brasil onde há uma maior proximidade entre os protagonistas, estão sempre ali, título a título, disputando a hegemonia do Estado. Você acha que tem uma questão não só de real teste de capacidade técnica, mas também de uma questão moral, essa final do Campeonato Cearense? Porque desde que o Fortaleza foi rebaixado, a gente ouve muito o discurso de que o Fortaleza já cai como favorito absoluto ao acesso. O Ceará, que talvez até esteja no padrão de qualidade de futebol melhor do que o do Fortaleza nesse momento, pelo menos em números dentro do estadual, goleou mais, venceu com mais facilidade os jogos. O Ceará parece até estar mais ajustado nesse momento. Você acha que pode ter uma questão moral aí, que um eventual é, é, uma eventual final vencida novamente pelo Ceará, ampliando a sequência, acho que são 11 jogos já, sem perder o clássico. Isso pode acabar sendo um outro golpe do Fortaleza às portas do início da Série B. Porque eu acho que o que eu quero construir, e talvez tenha me enrolado um pouco, é que talvez esse jogo da Copa do Brasil, enquanto a gente gravava esse vídeo, o Ceará estava iniciando a sua jornada na Copa do Brasil, então a gente não tem atualização ainda. Mas eu acho que esse jogo da Copa do Brasil, ele despertou um pouco disso, sabe? Talvez tenha sido um outro tapa na cara do Fortaleza de que a realidade mudou. Sofrer como sofreu diante de um time que fez um campeonato pernambucano de razoável para fraco, como foi o Maguari,
chamou muito a atenção, Cássio. Como é que você enxerga essa final? Fred, nesse clássico rei, esse encontro esperado de Ceará e Fortaleza, quando você fala de que seria uma prova para o Fortaleza do que se esperava do favoritismo, eu, 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 eu vejo um pouco diferente, porque aquele Fortaleza já está muito para trás. Aquele time já está desfeito. O Fortaleza, que seria muito favorito nessa temporada, é o que terminou a Série A. Aquele time da Série A já ficou para trás. Ele vai sendo, e detalhe, cada vez menos, com cada vez menos peças. Nesse momento, das principais peças, eu acho que era só Então Pochettino. você acha que já não cabe esse discurso, Não, ele né? vai ser competitivo, mas veja, aquela imagem, se a torcida do Fortaleza sustenta a imagem de um time que não Ainda existe, sustentam muito. bom, mas veja, não posso fazer nada assim. O time não é o mesmo, o time está sendo refeito, o time certamente terá capacidade para competir e ser um dos favoritos ao acesso. Mas o time que caiu, aquele time era favoritíssimo ao acesso, mas aquele time não existe mais, Como assim, era de se esperar. como era de se esperar. É, e o- a própria troca de comando, o Carpini tem esse problema no começo do ano, ele tem uma dificuldade enorme nos Carpini estaduais. tem dificuldade de ser impositivo, Cássio. É, Enquanto eu assistia e detalhe, o Fortaleza seria isso no estadual e na Série B, então isso, e obviamente no jogo em questão da Copa do Brasil, enquanto eu via, assisti a partida inteira, enquanto eu via o jogo, eu só me lembrava, um filme passava pela minha cabeça. Náutico eliminando o Vitória dentro de o Salvador, Confiança. na Copa do Brasil. O Confiança eliminando o Vitória dentro de Salvador, na E Copa do quase, Nordeste. quase Os dois casos em jogo único. E aí ainda entra para conta aquela atuação da Sul-Americana. pavorosa Da Sul-Americana. contra a Universidade Católica do Equador, que é uma das coisas mais pavorosas que eu já vi um time jogar. Uma decisão foi aquele Se Vitória apresentar lá. daquela forma. Porque não tinha como ser eliminado, a não ser que perdesse o jogo. O outro time, Não, a não ser que fizesse basicamente um gol contra. que Porque foi o outro, que. E aí e fez. aí fez um gol contra. Porque o outro time já É, era primeiro lugar do grupo, colocou os reservas do reserva, não tinha ninguém no estádio. O outro time não passava no meio de campo. Até que em um certo momento, o Vitória, que não atacava, recuou uma recuou a bola. bola no meio de campo e Pronto. Lucas Arcanjo falhou. Fred, sobre esse clássico, antes de pensar na Série B, e aí a pergunta foi fundamentada sobre o favoritismo do Fortaleza para a Série B e tal, mas acho que antes de chegar, até porque a Série B, detalhe, o campeonato vai acabar dia 8 de março e a Série B ainda começa 13 dias depois. Seja qual for o resultado, como campeão, como vice, Ceará e Fortaleza vão ter 13 dias ainda para digerir, 2 semanas, para digerir, se preparar e mudar, virar a chave de fato. O Fortaleza, nessa relação com o Ceará, 11 jogos, assim, é muito pesado o que vem acontecendo. E nesse momento, o Ceará ele tenta um tricampeonato invicto. Seria inédito, inclusive. Porque ele não é que ele está sendo terceiro, está buscando tricampeonato e com essa campanha invicta, não. Ela é invicta em 24, em 25 e agora em 26. Assim, isso a gente está falando de um time com 27 partidas, com, nessas três competições, são 19 vitórias do Ceará e 8 empates nesse tricampeonato. Se o Ceará. Detalhe, se for campeão ganhando o jogo, perdendo, paciência, aí é campeão do mesmo jeito. Mas, por exemplo, se for campeão sem perder do Fortaleza e não perde a 11 jogos, seria um tricampeonato em cima do Fortaleza. Detalhe, Fortaleza sendo adversário nesses 3 anos e sem perder nenhum jogo no campeonato. Assim, seria algo, depois do pentacampeonato do Fortaleza, que foi muito duro para o Ceará, seria o Ceará finalmente respondendo um pouco também, né? Pelo menos no âmbito local, né? Fora do âmbito local, o Ceará tem muita coisa para fazer ainda para se aproximar do que o Fortaleza fez nos últimos anos. Fred, trazer mais alguns números aqui sobre essa final, tem um cenário curioso. Dois pesquisadores, um do Ceará, Mauro Bastos, e outro do Fortaleza, Davi Barbosa, eles atualizaram recentemente agora, no começo desse ano, o histórico, eles acharam mais jogos de Ceará e Fortaleza. É, e aí, no caso, a minha conta, eles passaram o dado aqui, e eu acrescento com o torneio início, porque eu somo em outros casos. Então, considerando também o torneio início, são 639 jogos agora. No Brasil, só perde para Remy e Paysandu, inclusive, que já está beirando 800. São 211 vitórias do Ceará, 196 vitórias do Fortaleza. E aqui uma curiosidade em relação aos principais clássicos. O maior resultado não é a vitória de um lado, é o empate.
são 226 empates, porque geralmente Sim. tem É um contexto muito equilibrado. mas 211 vitórias do Ceará, 196 do Fortaleza, 226 empates e 6 jogos de placar desconhecido, porque aqui em Pernambuco a gente tem um, né? Sim. Terezinha de Jesus, lá a conta já tá maior, lá são 6 partidas, enfim, é um dado bem novo, que esse novo no sentido de atualizado, de foram colocados mais jogos em relação ao histórico. Sobre as campanhas, tu tinha falado um empate no Fortaleza, mas na verdade são 3 empates, tá? O Fortaleza tem 6 vitórias e 3 empates, com 12 gols a favor, e aí sim, apenas um gol sofrido. O Ceará tem. Os dois fizeram 9 jogos, né? O Ceará tem 7 vitórias e 2 Sim, o empates. Fortaleza estreou empatando em 0x0 com o Ferroviário. Eu tinha esquecido esse jogo, porque eu falei do Iguatu 1x1 e do Clássico 0x0. Ele estreou com um jogador a mais e tinha tirado da conta a estreia. Pronto, são 6 vitórias e 3 empates do Fortaleza e 7 vitórias e 2 empates do Ceará, que tem um ataque melhor, aliás, bem melhor, quase o dobro, 23 gols, o Fortaleza tem 12. Diferença muito grande. E apenas A 3 forma gols. com que cada clube se relacionou com os pequenos foi completamente diferente. O jogo da Copa do Brasil ainda se soma a isso no A gente Fortaleza. estava gravado no momento que o Ceará ainda estava Ainda gravando ia no pra momento que o campo, Ceará ia tá? para campo. Ainda sobre essa questão da final, só alguns números, enfim, só para realmente relembrar, na questão do Manjadinho, Ceará e Fortaleza chegam ao 31º ano seguido dando ou Ceará ou Fortaleza. Não há nada parecido. O próprio Pará que eu falei, ó, teve o Cametá, teve o Águia de Marabá em 2023, lá no futebol cearense, desde 1996, ou da Ceará ou da Fortaleza, agora vai ser o 31º ano, os outros 30 foram 16 títulos do Fortaleza e 14 do Ceará. No geral, fica 47-46 pro Ceará. Detalhe sobre esse geral. Porque lá em 96 não tinha oficializado ainda o Penta do Ceará, não. A conta ali seria, por exemplo, o Ceará tá com 47 menos 14, 33. Ali o Ceará, Fred, tinha 28, certo? E o Fortaleza, que hoje tem 46, tirando 16, tinha 30. Ou seja, naquele momento era 30-28 para o Fortaleza. Aí daqui a pouco o Ceará somou mais 5 e hoje está 47-46. Ou seja, se o Fortaleza for campeão, iguala, fica 47-47. Não tem assim, uma disputa realmente polarizada. Se o Ceará vencer, abre 2 de vantagem e chega a um tricampeonato. E em relação a finais, aí é um número bem discutível, porque são muitos modelos que consideram o futebol cearense. Eu estou trazendo um que o Diário do Nordeste fez o levantamento há 3 anos e que é próximo do modelo que eu considero, Fred, que é aquele. Você considera todas as fases finalizadas e depois disso o que é que foi final ou não, certo? E nesse caso estaria 17-15 para o Ceará, ou seja, seria a 33ª final. Só que tem gente que considera 40ª, ou seja, porque é uma final de turno, foi campeão, enfim. Tem outros critérios, mas dentro do critério, pelo menos o meu critério, da forma como eu vejo outras finais, aí essa seria 17-15 para o Ceará. E no detalhe, os caras fizeram as finais, essa é a 1, 2, 3, 4, quinta final seguida. Não. Desculpa, 23, 24, 25, 26. Isso mesmo. 4 finais seguidas, sendo 8 nos últimos 9 anos. Até, meu irmão, não é que os caras ganham o campeonato, não. É que eles não deixam uma margem nem para ter uma possível surpresa, né? O último foi o Calcaia, o intrometido aí. E aí, Cássio, dentro de campo tem uma ausência muito significativa, né? Vina, ele teve uma ruptura de grau 1 no joelho. Ainda que tenha sido de grau 1, foi considerada o mais grave possível dentro da melhor das hipóteses. Não vai ser cirúrgico, por exemplo. Ele consegue voltar apenas com um tratamento conservador, mas está basicamente fora dos 2 jogos. Uma chance remotíssima de, atropelando talvez até a melhor recuperação, e já não é mais uma criança, né, um jogador já experiente. Então o Ceará não deve ter Vina. No primeiro jogo, certamente, não tem. É assim, lamentável pela parte técnica e também porque seria um personagem da final. Né? Importantíssimo, né? Deixa eu trazer, Cássio, as odds da Bet Nacional. Deixa eu chutar então primeiro. Tá. No meu E caso aqui, é realmente chute, veja. mas aqui é importante, tá? A Bet Nacional ainda não projetou uma odd
para o mercado futuro, ou seja, para quem vai ser campeão. É só para o primeiro jogo. No caso aqui do Campeonato Cearense, só para o primeiro jogo, que tem o mando de campo do Pelo que Fortaleza. diz a história e pelo que foi o primeiro jogo, foi 0-0. Foi um jogo fraco, inclusive. Sim. É o velho empate. A odd mais baixa é um jogo de odds extremamente equilibradas, tá? A odd mais baixa é a vitória do Fortaleza, 2,28, tá? O empate, 2,87. O mando é do Fortaleza. O mando é do Fortaleza. Ainda que seja quase relevante. É. E o Ceará com 3,10, tá? Caramba, um de diferença quase. Quase um de diferença. Achei muito alto também, o que inclusive me leva a considerar a aposta no Ceará interessante, Como porque tá oportunidade. alta, né? A gente tem do Paraense também, né? Do Maranhense não tem disponível, mas do Paraense No tem. Paraense, eu acho que o Remo é favorito para essa final, como eu disse. Assim como no Ceará não tem a odd Não, do mas campeão. eu tô falando do jogo mesmo. Pro jogo, que inclusive é com o mando de campo do Remo, 1,48. Bem favorito. Muito favorito. Muito favorito. Detalhe, lá a relação fica ainda do estado da divisão é ainda mais do que no Castelão. Porque no Castelão ainda tem aquela área prime ali, né? Que é o mandante, tem área. E no Mangueirão, meio que cada um já tem sua arquibancada. E é meio a meio de é verdade. meio né? pronto. Só me chama muita atenção no Castelão, no Mangueirão, Cássio, que você não assiste uma torcida, né? Porque uma fica do lado da TV. Eles não dividem assim, não. Eles dividem na lógica do Mané Garrincha, que da Supercopa do Brasil. O estádio tá aqui, pega uma arquibancada lateral inteira e atrás da barra, o outro, que é justamente atrás da cabine de TV, a arquibancada inteira e atrás. Que no caso foi o Corinthians, no caso. O Corinthians estava atrás da barra. E lá você só vê a torcida do Remo. Pronto, o Corinthians, para quem assistiu na televisão, o Corinthians era só, na TV, era só atrás da barra. E o Flamengo, o resto do estádio todo, mas a torcida do Corinthians estava aqui atrás, né? Então, essas são as odds, tá? A gente tem 1,48 pro Remo, 6,53 pro Paysandu e 3,57 para o empate. Então, seguimos viagem descendo o litoral brasileiro e fazemos uma escala aqui onde estamos. Campeonato Pernambucano, Cássio. 21ª final da história decidida entre Náutico e Sport. Serão 2 jogos, assim como no Ceará, nos 2 domingos, às 18 horas, que é o horário em que a TV Globo reserva para o futebol. Tanto o Campeonato Pernambucano quanto o Campeonato Cearense são transmitidos pela Globo. E aí, Cássio, depois de quartas de final com problemas de onde vai ser o jogo, semifinal com dúvida de onde aconteceria, se poderia vender ingresso, se torcida visitante pode entrar, de dirigente de time pequeno cobrando R$200 no ingresso para torcida visitante, um colapso estrutural a partir da falta de bom senso envolvendo federação e clubes e às vezes órgãos públicos. Parece que as finais do estadual, do Pernambucano, vão conseguir ficar em uma bolha, em uma redoma, longe dos problemas, regras claras, primeiro jogo na Ilha do Retiro, com torcida visitante autorizada, os ingressos, inclusive estão esgotados 72 horas antes da final, tá? Teremos torcida do Sport, obviamente, teremos 2.000 lugares reservados ao Náutico, com preços absolutamente dentro do aceitável. Não por acaso os ingressos voaram, né? R$100 o ingresso para o visitante, Sport e Náutico fizeram um acordo, no jogo de volta será o mesmo preço. Então, na questão estrutural, ufa, né? Não temos nada para ficar aqui ocupando espaço do futebol. Então, dessa vez, o Campeonato Pernambucano entra na pauta com o futebol. Um pouco de história, como a gente já trouxe, Cássio, e tem até um vídeo sobre isso, a gente já produziu um vídeo específico sobre a história dessa decisão, mas o gancho, Cássio, que salta aos olhos é o quanto demorou, né? 1951 foi a primeira vez que 2 clubes tão tradicionais disputaram o título. Desde então,
foram outras 19 decisões e essa será a 21ª. Esporte Náutico, o Náutico Esporte, chamado em Pernambuco de Clássico dos Clássicos, o primeiro jogo foi em 1909. Então, por que é que eu estou trazendo essa data? Porque é o terceiro clássico mais antigo do Brasil. Só abaixo do clássico vovô, Fluminense Botafogo, e uma semana atrás do Grenal. Se você quiser, você pode considerar o quarto lugar, se você considerar Bangu e América, que é o clássico bivô, que a galera lá que foi antes também de Fluminense e Botafogo. Mas dos clubes de massa, assim, de torcida, assim, é o terceiro do país. 1909. Em 1941, o jogo já tinha o apelido de Clássico dos Clássicos. Por que eu estou dando esses detalhes? Porque é muito curioso, se um jogo que existe desde 1909 e desde 41 já é chamado de Clássico dos Clássicos, e a primeira final só vai acontecer em 1951, detalhe, os dois já tinham definido, detalhe, tanto o Náutico quanto o Sport já tinham feito jogos do título, mas nunca a final, era assim, a última rodada é o Clássico, se o Náutico for campeão, vencer é campeão, aconteceu. Última rodada, se o Sport vencer for campeão, é campeão. Aconteceu, mas não a final direta. A final direta foi em 1951 e de lá para cá, aí o número acabou sendo mais recorrente, e aí bate agora 21º. Agora, ainda que o número tenha ficado mais comum, mas não nos aflitos. Agora que esse jogo, o jogo de volta, o primeiro jogo vai ser na Ilha do Retiro, e o jogo de volta vai ser nos aflitos. A última vez que isso aconteceu foi em 2021, que foi durante a pandemia. Não teve torcida, o Sport nem jogou na ilha, na verdade. Foi até na Arena Pernambuco, a Ilha do Retiro estava fechada. A última vez que uma final, o jogo do título, foi nos aflitos com o público, foi em 1975. Isso para mim também é no mesmo nível de a final começar em 51. Porque assim, cara, esse é até maior. Para um choque de realidade, esse é maior. 1900, e o Náutico, e detalhe, o campeão foi o Sport. Aí, são 50 anos, cara. Se você 51 anos sem você ter um jogo valendo taça do estadual, né, no contexto de um clássico dentro do seu estádio. Com torcida. Sim, com torcida. Porque essa questão do com torcida... É importante. Mas é porque houve uma pandemia. Não, aí você fala, teve a final dos aflitos, mas é um outro contexto. Isso. E tanto é que o torcedor do Náutico, a ansiedade do torcedor do Náutico, se tivesse tido torcida naquele dia, essa ansiedade agora seria diferente. Seria de uma repetição, seria de viver de novo, e não de viver pela primeira vez, para muita gente. E do Náutico, a última vez que o Náutico foi campeão pernambucano no seu estádio, e aí você pode contar até se for de turno, do jeito que for. Certo. Final, campeão direto, do jeito que for. A última vez que o Náutico foi campeão em casa foi em 1974. Que foi uma final. 52 anos. Aí, tipo, de lá pra cá não teve nem jogo de turno. Com o público. Hã? Com o público. Com o público, claro. Dentro dessa ressalva, com o público. De lá pra cá, aí o Náutico foi campeão em 84 sobre o Santa no Arruda, 85 sobre o Santa no Arruda, 89 sobre o Santa no Arruda, 2001 sobre o Santa no Arruda, 2002 sobre o Santa no Arruda, 2004 sobre o Santa no Arruda, pelo amor de Deus. Aí corta para 18, que aí foi contra o Central na Arena Pernambuco. Depois 21, o Sport nos aflitos, mas de portões fechados. Em 22, de novo, na Arena Pernambuco contra o Retrô. E agora em 22 foi o último título, e agora tem essa oportunidade de decidir em seu estádio, Fred. Nessa final, e Fred já trouxe a questão da relação agora de ter as duas torcidas, a gente faz esse vídeo aqui para gente aqui de gente de Pernambuco, mas gente que é de fora. Aí, por exemplo, no cenário de Pernambuco, os clássicos tradicionais envolvem naturalmente Náutico, Santa Cruz e Sport. Eles participam da maior parte das finais, ou seja, não é como Pará, Ceará, Bahia, os outros estados têm 2 clubes, assim, tem 3, então você tem 2 jogos a mais em relação a clássico, não é só um clássico, tem 3 clássicos possíveis. Mesmo considerando que você tem 3 tipos de final, a última final com clássico e com público visitante foi em 2019. Aí 20, pandemia, 21, pandemia, 22, Retrô na final, 23, Retrô na final, 24, a bizarrice da torcida única, foi Náutico Sport a final, mas com torcida única, 25, Retrô na final de novo, e agora, finalmente, volta a ter um clássico, com a autorização da torcida visitante dos 2 jogos, esgotado o ingresso, detalhe, a gente estava fazendo aqui, pela informação, já estava esgotado de ida, e aí, tanto a do Sport quanto a do Náutico. A do Náutico certamente está esgotando, mas a do visitante já tinha esgotado.
Então, assim, a torcida do Náutico vai tomar a geral do placar dali do Retiro e a do Sport vai pegar uma boa parte da barra do country, que é a barra esquerda das cabines de TV, nos estados aflitos. E para quem vai acompanhar esse jogo, para mim, isso já é aquele diferencial da final. É você ter uma final com muito mais cara de final pernambucana. Sim, sem dúvida. Então, eu acho que nesse ponto, primeiro, os dois times mais equilibrados, faz tempo que não tem dessa forma também. Você vai para 2024, o Sport era B, o Náutico era C. Você vai para 21, o Sport era A e o Náutico era B. Você vai para 19 o Náutico, o 19 o Sport era B, o Náutico era C. Aí você vai para 14, o Sport era A e o Náutico era B. Aí você vai para 2010, os dois eram B. Veja. Que os dois tinham acabado de ser rebaixados da Série A. Desde 2010, Desde 2010 que Náutico e Sport não se enfrentam na final, assim, num nível de divisão equiparado. Então isso faz com que, inclusive da parte do lado alvirrubro dessa final, Fred, que tenha um grau de confiança maior do que nas últimas decisões. De dizer, meu amigo, o cara do Náutico dá pra levar esse ano. Cássio, essa é a 21ª final, o Sport tem uma vantagem 13-7, mas o que chama muito a atenção na vantagem do Sport quando enfrenta o Náutico é o que aconteceu de 68 até 2021. Foram 11 finais consecutivas vencidas pelo Sport. 10. A 11ª é justamente 21. A 11ª é 21, né? Então 10 consecutivas vencidas pelo Sport. E... É isso mesmo. porque eu contei errado. Não, mas aqui, só para colocar o número aqui, ó. 75, 77, 81, 88, 91, 92, 94, 2010, 2014 e 2019. Isso. E aí o Sport perde, né, o jogo sem público. E eu me lembro que eu tirei uma brincadeira com os alvirrubros, acho que aqui era 51 anos, né? Quando 53. 53 anos, né? A última tinha sido 68. 51 foi quando ganhou 19, que aí completou 51, e aí 53 anos caiu um dos maiores tabus do futebol brasileiro, né? E eu falei, tem ainda outro tabu. Continua há 53 anos sem ganhar com a torcida vendo. Faltou um elemento fundamental ali, que era a torcida vendo. Parte do tabu era por conta da torcida. Eu brincava com os alvirrubros. Tá perto dessa vez de cair. Mas há um sentimento... Assim, é claro que... E o entendimento de que a oportunidade é boa. É claro que historicamente o tabu acabou. Tanto que a gente já fez vários programas e obviamente ninguém vai falar de um tabu que não existe mais. Não, pelo amor de Deus. No entanto, no sentimento é completamente diferente, né, Cássio? Você ser campeão. As pessoas festejarem dentro de casa, assim. É, então, nesse caso, o cara vai estar no estádio, vai estar... Porque aí a pessoa o cara pode depois terminar o jogo, o cara pode ir andando de ir pra dizer, sede. mas já só. Aí algumas pessoas vão dizer, não, mas são 18 mil no estádio e todo mundo tava fora. É a mesma coisa pra quem não vai. Não, não é a mesma coisa. É uma vida diferente na sociedade. Pronto. A cidade, ó. O buzinaço na cidade, as pessoas indo pra bares. Isso, a escola no outro dia, e nada o disso trabalho existe. no outro dia, assim, foi um momento muito triste, muito diferente da história, obviamente, que estatisticamente não importa. Agora, tá? a turma ficou em casa, mas ligou a televisão, viu? Não, foi audiência. Não, veja, passou de 50 pontos ali, até porque foi pros pênaltis, né? Assim, veja. A turma é em casa, mas beleza, é em casa também com a televisãozinha ligada, meu amigo. Foi uma das maiores audiências aqui do futebol pernambucano. O Náutico tem a vantagem do segundo jogo em casa, e a única vantagem, assim como nos outros estados, ninguém está puxando vantagem nenhuma, os regulamentos, por mais que os caminhos tenham sido diferentes nos estaduais, ninguém inventou essa história de você chegar com qualquer tipo de vantagem final. O único regulamento que tem vantagem hoje é a Série B. É. O playoff da Série B. O playoff da Série B. E aí, o Náutico ele foi primeiro colocado, né, da fase de classificação. Tem uma campanha até aqui, são 9 jogos disputados, 7 na fase de classificação e as 2 semifinais. O Náutico tem 8 vitórias e 1 derrota. Perdeu para o Retrô nos aflitos. Já estava classificado, já estava com a primeira posição definida dentro da fase de classificação, perdeu. O Sport, ele, desde que começou a utilizar o seu elenco profissional, desde que começou a ser comandado pelo treinador Roger Silva, o Sport tem 6 partidas apenas, sendo 5 vitórias e 1 empate.
É um aproveitamento até melhor do que o do Náutico. Percentualmente, o Sport de Roger ele é superior ao Náutico de Hélio dos Anjos. Mas os números aí, Cássio, esses números pelo menos, eles distorcem a sensação geral, né? Veja, no caso do o lado do Náutico tem 8 vitórias e 9 jogos, né? A única derrota era num jogo com o time já classificado. Aí você pode tirar uma vitória também, que a vitória contra o Vitória o time já estava classificado. Ou seja, tem 2 jogos ali, todos os outros jogos onde tinha algo em disputa, o Náutico venceu. No caso do Sport, você puxa um pouco para baixo a partir do dado dos 3 jogos do time. Mas eu não considerei, por isso que eu tô perguntando Então, se o número não não, distorce. então, mas calma. Você puxa para baixo os dados do time sub-20, que não foram ruins, foram melhores do que do ano passado. Lembrando, do ano passado o time tinha empatado 3 jogos, também o Sport também começou o ano 25 com o time sub-20. Naquela ocasião foram 3 jogos e 3 empates, dessa vez 3 jogos, uma vitória, um empate e uma derrota. Perdeu um jogo, mas ganhou outro, né? Então somou 4 pontos, ano passado somou 3. Com o Roger, na hora que Roger entra, por exemplo, o Sport ganhou todos os jogos na Ilha do Retiro. Aí você pode pensar, caramba, ó, se você ganha aqui, quer dizer que o Sport dentro desse tem uma chance enorme de levar uma vantagem do empate para os aflitos. Assim, se você considerar apenas os resultados obtidos, assim, aí o nível de dificuldade que o Sport enfrentou, por exemplo, o Náutico já fez 4 clássicos, venceu todos, não tomou nem gol. Ainda que beleza, goleou o Sport sub-20, mas fez o papel dele. O Sport, você desconsidera o sub-20 lá do Sport, o Sport tem um clássico contra o Santa, ganhando na última bola do jogo. O nível de desafio técnico do Sport cai pro do Retrô. Eu tô querendo assim, porque beleza, o Sport tem essas vitórias com o Roger, mas não é só isso. O Náutico ele teve mais consistência no desempenho, além dos resultados serem melhores, o desempenho do Náutico foi efetivamente bem melhor. A gente gravou um programa, eu estava até vendo aqui no feed da gente, tem 1h40 cada, são 2 programas na verdade. Um sobre o Náutico, dissecando o Náutico, ele gravou com o Atos, aliás, com o Atos e com o Cauê, os dois, tanto o do Náutico quanto o com o Sport, e 1h40 de cada um. E na hora que a gente chegou lá para os pontos fortes e os problemas do Sport, ficou até uma coisa curiosa. Pontos fortes, qualidade técnica. Ponto fraco, falta de conjunto, falta de time. Sim. Eu acho que, veja, de ontem para hoje, isso para mim não mudou absolutamente nada. O Náutico tem peças, boas peças, e tem um conjunto muito, muito mais testado. É um conjunto que já vinha dando resposta na Série C, 80% do time é o mesmo no Pernambucano, e o time respondeu muito bem no Pernambucano. Veja, o conjunto do Náutico, para essa marcação alta que não abre para nada, ou seja, como é que ele vai, ou seja, o Náutico deve fazer essa marcação mesmo na Ilha do Retiro, esse estilo de jogo. Eu imagino, Fred, que o cenário, para mim, é do Sport ter muito mais dificuldade para encontrar o seu jogo. É exatamente isso. Por mais que, numericamente, o desempenho do esporte de Roger seja superior ao do Náutico de Hélio dos Anjos, esse número aí é um número frio, perdido, que não ajuda em nada a entender o contexto do jogo. O Náutico, nesse vídeo que o Cássio falou, a gente mostrou que o Náutico da estreia do primeiro jogo dele no ano, ele tem 8 jogadores que vieram do ano anterior e 9 que estarão na final. E só não são 10 porque o zagueiro, o Matheus Silva, se machucou. Senão seriam 10 jogadores da estreia repetidos na final. O Sport, a gente está gravando esse vídeo no O aqui. mesmo treinador, o mesmo jeito de jogar, Isso. mesmo nível de cobrança. O Sport, a gente está aqui na noite de quinta-feira e o Sport não tem sua escalação. Não tem a confirmação do goleiro. Você sabe que o goleiro vai ser trocado, mas não tem nem essa confirmação ainda. O Sport não tem a sua escalação definida. A gente tá vendo, eu fico vendo, Cássio, nas redes sociais, estão fazendo aqueles. Quem é melhor? 11 contra 11 de cada time, né? Vários perfis fazem isso. E eu não sei, assim, estão tomando por base a última escalação do Sport, que vai ter uma mudança de 4, 5 jogadores. Porque o Sport passa por um momento ainda muito conturbado de definição de ambiente. Ainda assim, Cássio, as odds vão por outro caminho. Na Bet Nacional, no caso do Campeonato Pernambucano, existem 2 apostas. Para o jogo e para o mercado futuro, que é quem vai ser campeão. Já dei o spoiler.
Você acha que a odd do Sport, que é considerado favorito, primeiro pro jogo, né, pro jogo de domingo na Ilha do Retiro, estaria em torno de quanto, Cássio? A odd do Sport. Caramba. O quanto o Sport é favorito nesse jogo? Eu não acho favorito pra começar. Mas já que você tá dando desse cenário aí, 2 pontos alguma coisa. 1,97 pro Sport, Aí, meu irmão. 3,46 pro Náutico. Aí a turma tem que começar a ver o campeonato também. Um empate, 3,09. Mercado de longo prazo, tá? 1,80 pro Sport ser campeão e 1,90 pro Náutico ser Não, aí é campeão. pau a pau. Equilibrou Não, aí é, sobre não, o título. nesse dado pau a pau. Então, esse é o cenário do Campeonato Pernambucano. A gente desce mais alguns quilômetros e chega ao estado de Alagoas, que tem a reedição da final do ano passado, uma final extremamente conturbada, com longos e longos minutos de acréscimo que acabaram permitindo ao CRB reverter a situação. O Asa estava com as duas mãos, os 10 dedos na taça, mas os acréscimos em cima de acréscimos, o CRB conseguiu ganhar o título, ampliar sua sequência atual. A gente tem abordado muito isso nos programas aqui no Raio X, o quanto o CRB vai derrubando um número que parecia inalcançável, pelo menos por gerações e gerações, uma desvantagem que ele tinha em relação ao CSA. O CRB vai remando para diminuir essa diferença, perto de fazer a maior sequência da história do estado, mas o Asa está atravessadíssimo. Mas levou um fumo ontem. Sofreu na Copa do Brasil, mas está atravessadíssimo com o CRB por 2025 e fez um estadual melhor. Tanto que o jogo de ida é em Maceió e o jogo de volta em Arapiraca, Cássio. Isso, no Coraci da Mata vai ser no Fumeirão o jogo do título. Sobre essa aproximação do CRB ao topo do quantidade de títulos do Campeonato Alagoano, detalhe, o CRB já foi o maior campeão de Alagoas, porque ele, pelo menos em relação ao CSA, porque ele foi campeão primeiro, em 27, o CSA foi campeão em 28, e o CSA estava com 9 títulos de vantagem sobre o CRB. Aí o CRB emendou esse tetracampeonato e agora está 40-35, ou seja, caiu para 5, com a chance enorme de cair para apenas 4. Mas eu venho batendo na tecla de que Fred vem falando dessa aproximação, mas para mim, nesse momento, mais do que aproximação, vale o dado que o CRB pode conquistar em 26, que é o pentacampeonato, que é uma sequência inédita. No futebol alagoano, o máximo até hoje foi o tetracampeonato, que tanto o CRB quanto o CSA já conquistaram, cada um 3 vezes. O CSA conquistou considerando o quarto ano, em 58, em 68 e em 1999, enquanto o CRB conseguiu em 1940, 1979 e esse agora em 2025. Então, assim, cada um já tinha sido tetracampeão em 3 oportunidades, então o CRB é meio pouco aqui em Pernambuco. O Sport é o maior campeão e o Náutico se orgulha do Hexa, que tem a maior sequência. O América Mineiro se orgulha de ser decacampeão mineiro, por aí vai. Isso existe em vários estaduais. E em Alagoas tem essa divisão, e se o CRB faturar o Penta, ele vai dizer, ó, a partir de agora a maior sequência é minha. E detalhe, não só tem a maior sequência, como tem a maior sequência no presente. E sobre a final ainda tem a curiosidade de que é o 5º ano que a final é CRB e CSA. E desculpa, CRB e Asa de Arapiraca. O CSA não vai conseguir nem disputar o título. A última vez, detalhe, a última vez ele foi campeão, que foi em 2021, contra o CRB. O CRB está na final do Campeonato Alagoano pela 14ª vez. Consecutiva. Ele tá. Veja, aí vai, vice em 21, campeão em 20, vice em 19, vice em 20, campeão em 17, campeão em 16, campeão em 15, vice em 14, campeão em 13, campeão em 12. Pronto. É exatamente isso. A última final sem o CRB foi em 2011. Então, na verdade, eu até contei errado. Na verdade, são 15 anos, né? 15 anos. Que foi Asa e Coruripe, justamente um jogo que esse ano foi semifinal, né? Com Asa ele passando. Esse ano o Asa eliminou Muricy. Desculpa, Muricy. Não, é porque essa final existiu também, tá? Eu acabei confundindo isso aqui. Eu olhei uma coisa aqui e dizer outra. É a final de 2010. A final de 2010 foi Muricy e Asa. E a final de 2011 foi Asa e Coruripe. Troquei rapidinho. E
Bem, o Asa vai com esse tetra vice-campeonato, o Asa que não é campeão desde 2011, justamente no último ano que não teve o CRB como finalista do Campeonato Alagoano, o Asa que já foi campeão 7 vezes. Agora, pô, fez a melhor campanha, ganhou do CRB na primeira fase, Goleou, massacrou. massacrou, mas eu acho que essa porrada da Copa do Brasil... Você ser eliminado Detalhe, dentro de com casa invasão de campo, foi mesmo confusãozinha, viu? pro Operário, assim, do Mato Grosso, Não é o do ano foi... passado, não é aquele não, é Não, outro. é É a outro. origem, inclusive. Veja só, é inaceitável o resultado, tá? Inaceitável o resultado do Asa. Primeiro, extremamente surpreendente, mas inaceitável pelo valor do que estava e que realmente coloca uma interrogação a mais nessa. Do quanto isso pode É, impactar o jogo de ida, por exemplo. Aí, isso. o CRB vai lá, faz. O CRB que não vai ter Mikael, por exemplo, que foi expulso, né? O CRB, ele fechou a fase de classificação mal. Perdeu, foi goleado pelo Asa, depois ele empata um jogo, e aí eu lembro que tem uma imagem, os jogadores se juntaram para dar aqueles. Coisa curiosíssima, inclusive. Dentro de campo ainda, se juntaram para dar um recado ali, mas nada como dois clássicos na semifinal e vencendo os dois clássicos sobre o CSA. Então, eu diria que do lado do CRB, o moral está restabelecido. A confiança da torcida, inclusive, a gente fez um programa sobre o número de sócios, Cássio, no começo desse ano. Do CRB tá crescendo muito, viu? Muito, 11 mil sócios atingiu essa semana. Então, a mobilização existe, deve ter o estádio lotado no jogo de ida. Até essa gravação aqui, 11.686. Já caminhando aí para os 12 mil, né? Veja, eu acho que do levantamento que eu faço, eu arrisco dizer que talvez seja o maior número que o CRB. É o melhor momento dele em relação a sócios, sem dúvida. Trabalho de abraço do time, muito importante. Sócio Galo Fiel. A gente tem visto alguns movimentos interessantes no país. Tem um movimento, Cássio, não sei se você detectou. Vi algumas pessoas postando, me chamou a atenção. Lá em Brasília, do Gama. Chegasse a ver alguma coisa sobre o Gama esse ano. Bons públicos Tá numa mobilização de público, 10 mil, 9 Mas mil. aí o cara perdeu o pênalti ali contra o Goiás, que é um clássico centro-oeste. O torcedor do Goiás estava muito presente ali também, lá no... Eu pensei justamente nisso. Tá jogando estadual com 7 mil, 9 mil, 11 mil, 10 mil. Impressionante como houve uma mobilização para resgatar o Gama lá em Brasília, tá? Fizemos essa escala aqui no centro do país para fechar essa primeira parte do Raio-X dos Estaduais dedicada às 8 finais que já estão, uma delas em curso e as outras 7 prestes a começar nesse final de semana, tá? A gente tem em Santa Catarina, Cássio, Chapecoense e Barra, tá? A Chapecoense reverteu aquela derrota para o Brusque e o Barra confirmou ali sua classificação, venceu bem o jogo de volta e chegam para uma final. Essa eu imagino que seja inédita porque o Barra é uma novidade no futebol. Essa fica fácil, né? Barra, o atual campeão da Série D, que joga na Arena Barra. É um clube com 15 anos de fundação, Fred. Já criado para revelar jogador, já com parcerias com clubes europeus para fazer um trânsito maior em relação ao mercado. E a Chapecoense, que tenta reconquistar o título estadual depois de 6 anos, e justamente aproveitando sua volta à primeira divisão. A Chapecoense que perdeu, né, o campeonato do ano passado numa final contra o Avaí. Tá pelo segundo ano. Me parece bem favorita, tá? Inclusive tinha perdido o primeiro jogo pro Brusque, mas atropelou na volta. Ainda que o Barra esteja mantendo ali, né, o que fez na Série D, mas eu acho que a Chapecoense, que não começou mal a primeira divisão, apesar de toda a análise sobre o que ela deverá fazer na primeira divisão, mas não começou. Pelo contrário, ela começou com um nível de eficiência gigantesco na primeira divisão, na Série A. Acho que a Chapecoense tende aí a lutar pelo 8º título. Santa Catarina, que como a gente já disse, tem um perfil muito curioso em relação à distribuição de títulos, né? A gente está falando aqui, ó, Paysandu tem 50, lá no Ceará 47 a 46, em Alagoas 40 a 35. Aí você vai para Santa Catarina, maior campeão 19, segundo 18, terceiro 12, quarto 12 também, quinto a Chapecoense com 7. Ou seja,
o estado já está começando a se aproximar de ter 5 times com pelo menos 10 campeonatos estaduais. Diga aí. É impressionante. E aí um cenário de um estadual que chamou muito atenção esse ano, não exatamente pela final, mas pelo rebaixamento de Joinville e Figueirense, né? Chamou muita atenção Que há 10 anos estava essas na duas Série A. quedas. Aí detalhe, chega a Copa do Brasil. A Copa do Brasil, Aí. ela serve para mostrar que estadual tem uma aura, tem uma mística que permite algumas coisas, porque vamos lá, a gente fica vendo o campeonato estadual. A gente fica vendo a Portuguesa da quarta divisão fazer um jogo Contra o Corinthians. duríssimo contra o Corinthians. Peraí, tava com a classificação na mão, levou um gol nos Aí você acréscimos. pensa assim, Caiu, foi. não, não vai jogar ainda hoje. Ah. Mas você pensa assim, a Portuguesa vai voar na Série D. Vem a Copa do Brasil para desarrumar tudo que os estaduais vão montando na nossa cabeça. A gente passou aqui um exemplo. Como é que o Asa cai em casa pro Operário? Tá? Aí você pega o Joinville rebaixado. O Joinville rebaixado eliminou o CSA. Por enquanto, o campeonato alagoano está sendo triturado, porque o último colocado, não é só o rebaixado, o último colocado catarinense bateu um semifinalista do alagoano, né, na Copa do Brasil. E foi rebaixado também na partida. Isso. O CSA está numa crise também. Tá braba, né? Mas esse é o cenário. Aqui na Bet Nacional, Cássio, em relação ao campeonato catarinense, a gente não tem a odd pro primeiro jogo, mas a gente tem a odd pro título. E onde você acha que mora o favoritismo? No clube da Série A ou no clube da Série C? Não, eu tô pela Chape. 1,30, favorita absoluta Caramba, ao título. muito, né? 1,30 contra 3,10 do Barra, tá? Barra que vem numa construção muito positiva, mas colocaram um limite. Eu também acho que, no final das contas, o favoritismo da Chape está proporcional ao que foi colocado na odd da Bet Nacional. Tá? Saímos de Santa Catarina e chegamos Chapecoense que está com uma das maiores médias de público dos estaduais, está com média da região sul. 10 mil pagantes de média, cerca de 10 mil pessoas, né? E aí no estadual? Me chama a atenção. Me chama a atenção até porque na Série A eu não tenho visto as 10 mil ali presentes. Pô, Não, mas tá colocando a Série A? A Arena Condá cabe muito mais do que isso. Não, eu não falei que não cabe. Pô, sei que cabe. Eu tô Mas dizendo que eu não tenho visto nos jogos. Os jogos da Arena Condá pela Série A estavam lotados. Estavam lotados. Campeonato Paranaense, Rapaz, Cássio. eu desacreditei, mas fiquei... Pra galera do Paraná que acompanha aqui nos últimos dias, pô, cara, com o Atlético Coritiba, mas no estadual, meu irmão, com todo respeito, isso aqui é os dois, viu? Assim, tava querendo essa final mesmo, Londrina e Operário. Caramba, foram 2 fins de semana, então a gente chegou a fazer esse programa depois do jogo de ida, né? Porque o Londrina tinha ido bem no campeonato, o Operário que tinha demitido o Alex, o time estava numa crise danada, trocou de treinador, aí se arrumou lá no mata-mata, pegou uma semifinal não, com favoritismo todo o Coritiba, enfim. Na ida, 2-2 no Germano Krieger e 2-2 lá em Londrina, no comando do Londrina. Eu acho que foi no Estado do Café, não foi no VGD não, acho que foi no Estado do Café. Vai pra volta, Fred. Primeiro que o jogo do Couto Pereira foi maluco. Operário 1x0, Coritiba 1, Operário 2x1, Coritiba 2x2, vai para os pênaltis, aí o Operário consegue se classificar. O Operário que foi campeão paranaense em 2015 em cima do Coritiba, né? Aí, no dia seguinte, Atlético e Londrina na Arena da Baixada. O Londrina faz 1x0 logo no comecinho e sustenta a pressão. Sustenta. Pênalti pro Atlético. O cara bate um fio de gol. E tome pressão. Aí no final, depois de 80 minutos de pressão, aí era só volume, já não existia mais pressão. Tem hora que cansou e as chances não apareceram. Aí o Londrina conseguiu segurar esse resultado. E aí, a gente vai ver, pelo segundo ano seguido, uma final do interior, no Paraná. Assim, ano passado a final foi Operário e o Maringá. Detalhe, o Maringá que foi
finalista três vezes em 4 anos e perdeu as 3. Foi vice em 22, vice em 24 e vice em 25. Mas o que é curioso é que essas outras finais... Fred, para você colocar aqui, como em 23 foi com Cascavel com Atlético, em 21 Cascavel e Londrina, a última final com Atletiba foi em 2020. Aí você vai... O oposto do Ceará. Não, exatamente. Mas aí que detalhe, aí você vai, a mesma lógica que a gente estava falando, você vai para pandemia, certo? Sim. Aí você cai para 19, Atlético e Toledo. Meu irmão, o último Atletiba no campeonato foi em 2018. Deu Atlético, inclusive. 2000 e de lá para cá fizeram uma final na pandemia e todas as outras ou interior na final ou 100% interior, porque agora o que é curioso, os únicos títulos do interior foram nas finais só com o interior. O Londrina foi campeão em 21, numa final contra o Cascavel, e o Operário foi campeão em 25, eu vou fazer a final agora os dois, campeão em cima do Maringá. O último do interior, campeão contra um grande, foi o Operário em 2015, como eu tinha falado. Agora que é curioso, nos últimos 20 anos não, porque teve o Paranavaí, mas nos últimos 15 anos, Fred, bota aí, nos últimos 15 anos, o interior já ganhou 4 campeonatos. 2 com Londrina e 2 com Operário. Vai ser uma espécie aí para ver. O Londrina é o maior campeão do interior, tem 5 títulos, está em busca do 6º. Se aproximaria do Paraná Clube, que não é campeão desde 2006. O Paraná Clube, que tem 7 títulos, vai jogar a Série A2. Estreia essa semana, inclusive. Na última vez que participou, lotou o Couto Pereira, ele ficava alugando os estádios dos rivais, botando 30 mil pessoas, enfim. Mas vai ter que jogar a segunda divisão de novo. O Operário vai buscar o 2º título. O Operário tem uma curiosidade que eu acho surreal. O primeiro título do Operário é um clube de 100 anos, certo? Foi em 2015. Até 2015, ele não tinha nenhum campeonato, mas já tinha sido vice-campeão paranaense 14 vezes. Meu irmão, zero, tipo, sabe aquela quadra de medalha de prata? 0, 14, tava aqui, ó. 14, meu irmão, uma coisa, perder 1, 2, 3, 14 vezes, mas enfim, 23, 24, 25, 20, e é detalhe, e é tudo sequência, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 58, 61, aí pá, finalmente 2015. E é isso. Nessa final, o jogo de volta vai ser no Estádio do Café, já tá vendendo ingresso. R$80. Detalhe, vai ter duas torcidas. Vai ter torcida Londrina em Ponta Grossa e torcida do Operário em Londrina. O último título Londrina foi dessa forma. Os dois foram fora de casa. O de 21, ele foi campeão lá em Cascavel e o de 14 foi campeão lá em Maringá. E o Operário... O Operário acho que foi campeão dentro de casa ano passado, mas o primeiro título foi dentro do Couto Pereira. É isso. O detalhe, 2 times da Série B do Campeonato Brasileiro, eliminando os maiores clubes do estado dentro da capital, um nos pênaltis e outro vencendo o jogo. Caramba, é uma final muito interessante. Vai passar ao vivo, inclusive. Se puder, assistir. Sobretudo se eles colocaram no dia 7, porque eu acho que aí as finais que a gente vai acompanhar mais são no dia 8, né? Cássio, detalhes importantes, tá? Sobre Operário e Londrina. São 2 clubes que tiveram uma ruptura de trabalho já na temporada. Já com a temporada em curso. Na verdade, a ruptura do Londrina foi antes do campeonato começar, mas quando o Roger, atual treinador do Sport, já trabalhava na preparação do elenco para o campeonato paranaense. Roger, em dezembro, estava no início do trabalho para 2026. Roger deixa o Londrina. Roger, que tinha feito uma campanha de acesso para a Série B com o Londrina, deixa o Londrina, que escolhe um substituto que, assim, se a gente chamar Atos para comentar a escolha do substituto... Alan Al, não foi? Alan Al. Mas detalhe, continua sendo ele, viu? Total. Veja, não é que chegou Alan Al e saiu depois chegou outro, não. Foi Alan Al que ganhou lá na Arena da Baixada. Nenhuma derrota no ano, tá? É um dos times... E classificou na Copa do Brasil ontem. É um dos times invictos na temporada. São 6 vitórias e 5 empates. E o Operário começou o ano com Alex. Primeiro.
terminou o ano, né? Terminou o ano conseguindo permanecer Isso. na segunda divisão. Vem Alex, tá? Perde 3 dos primeiros 4 jogos. E a primeira fase era bem curtinha. O time entrou em colapso, risco de rebaixamento. Escolhe Luizinho Lopes. E aí não tem mais derrota desde então, tá? Nos outros 7 jogos foram 3 vitórias e 4 empates. Aí você vai dizer, pô, muitos empates? Sim, pô, são 2 times da Série B que enfrentaram a equipe de Série A para chegar 2 vezes nas semifinais duras, mas que merecem, Cássio, a partir daí, uma reavaliação quando a gente chegar e fizer o guia da Série B, Sobretudo ou Londrina. estadual a estadual. Não, mas veja. As classificações diante de Coritiba e Atlético, elas trazem peso. No caso do Londrina, a solidez da campanha, a própria Copa do Brasil ganhou 1-0 do Penedense, a reestruturação do Operário. Nesse momento, acho que o Londrina tem ódio desse jogo. Deixa eu ver aqui, deve ter. Campeonato. Eu acho que o Londrina talvez esteja um pouco melhor. É um time mais consistente do que o Operário. Ele só deu uma farrapada, o Londrina, que foi justamente nas quartas de final, onde ele era muito favorito e se abandonou. Foi para os pênaltis. Quase que se enrola no mata-mata. Temos mercado. Futuro e mercado primeiro jogo, que é sábado, viu, Cássio? Você que queria ver o Não, eu jogo. vou assistir. É sábado e sábado, né? Sábado e sábado. Ótimo. Vamos lá. Vamos falar do título. Quem você acha que está sendo apontado como favorito ao título? Londrina. Londrina. É mesmo. A mesma disposição de Sport e Náutico. Londrina 1,80, Operário 1,90. Ah, mas é a mesma lógica de tipo, há um favorito porque dificilmente vai ter um número um número igual. Isso. Mas na verdade é um empate técnico isso aí. Sim. É um número muito próximo, né? Para o jogo de ida em Ponta Grossa, 2,12 para o Operário e 3,28 Porque para o no mata-mata teve uma mudança. Ó, o Londrina passou bem melhor, certo? O Londrina passou com 14 pontos em primeiro lugar do grupo B, enquanto o Operário passou em quarto lugar na última vaga com 9 pontos a menos. Mas aí vai para o mata-mata, aí aconteceu o quê? Aí o Londrina empatou os 2 jogos com o São Joséense, que tinha ido muito mal, tinha sido o quarto lugar do grupo Foi dele. esses 2 jogos com o São Joséense que começaram a me fazer desacreditar do Londrina. Pronto. Ele vem e tira o Atlético. Só que São Joséense perdeu todos os pênaltis e aí o Londrina passou, enquanto o Operário, ele simplesmente tirou o líder, que era o Azures, ganhando do Lailô. Teve um pênalti bem polêmico. O primeiro perdeu todos, mas Não, o primeiro. mas ganhou os 2 polêmico, jogos. Detalhe, 2-0, 2-0. Fez 4-0 no agregado. Então, assim, um time passou muito mal, mas nas quartas de final, assim, já ganhou uma aura. Aí vai e vai pro Coritiba, 2 empates em 2-2. Assim, detalhe, reagindo no primeiro jogo e no segundo, sendo o contrário, sendo um time até que estava perto da vitória. Já o Londrina, depois da patinada contra o São Joséense, aí eu acho que foi muito consistente contra o Atlético Paranaense. Muito consistente. Para terminar, Cássio, essa primeira tela, a tela das finais, chegamos ao bom e velho Grenal, né? Foram 3 jogos entre Grêmio e Juventude no estadual. Todos eles terminaram, né, empatados. Todos eles terminaram 1-1. E foi preciso as cobranças de pênalti. Sempre no detalhezinho ali, aí o Juventude peca, né? Isso. Teremos mais um Grenal, tá? Detalhe, Cássio, as odds são todas muito parecidas nessas finais dos estaduais. Tirando ali, a gente viu, né, uma diferença grande entre Chapecoense e Barra. 1,80 para o Inter, 1,90 para o Grêmio. O mesmo 1,80 do Sport, o mesmo 1,80 do Londrina. O Inter fica com 1,80 e o Grêmio com 1,90. Parece ter sido assim o ponto de partida, né, das casas de aposta, no nosso caso, a Bet Nacional aqui. Que a gente O Inter usa luta aí pelo bicampeonato. para o jogo de ida na arena do Grêmio, 2,17 Grêmio, 3,14 Inter. O Inter luta pelo bicampeonato, né, depois de ter quebrado a sequência do Grêmio do ano passado, o Grêmio que lutava pelo Octa. Eu acho que assim,
a gente foi vendo vários contextos, né? O Náutico pode voltar a ser campeão dentro de casa, o Sport luta pelo... A gente até passou batido, o Sport luta por um tetracampeonato. Lá no Ceará vale a hegemonia, aqui o Chapecoense, depois de 6 anos, ali uma final do interior. Aqui, com todo respeito, não tem nada. Assim, pô, tem a rivalidade grande, nada no viés histórico, assim. Tinha ano passado. Era isso que eu ia dizer. Tinha ano passado. Tipo, o Grêmio era o Grêmio lutando para igualar o octacampeonato, que era a maior sequência do estado, do Internacional. O Internacional e a final sendo Grenal. O Internacional lutando para manter. Só que agora, aí, por exemplo, o Inter vai tentar ser bicampeão. A disputa, ela tá 46-43. Assim, se o Grêmio for campeão, aí o Grêmio ele se aproxima. Ainda poderia ter isso, né? Ah, se o Grêmio ganhar, empata, ou sei lá, fica um título, mas nem isso. Assim, o Internacional tem 3 títulos de vantagem no geral, 46-43. E nesse caso acaba sendo mais um Grenal. Detalhe, assim, ó, nos últimos anos. O curioso talvez seja que não tem tantos Grenais nos últimos anos, tá? Esse é um ponto, assim, só para dizer assim. É um título que teve ano passado, porque ó, em 24 teve o Juventude, em 23 o Juventude, em 22 o Ipiranga, aí em 21 teve o Internacional. Então, assim, ó, de 19 para cá. Não, dos últimos 10 anos, né? Só teve em 19 deu Grêmio, em 21 deu Grêmio e em 25 deu Inter. 3 Grenais aí em finais. É isso, Cássio. Dessa forma, a gente fecha o primeiro giro, que é o giro dedicado aos estaduais, que já tem a disputa pelo título definida e que a gente vai, com exceção do Maranhão, sempre preciso dizer isso, que já vai ter o campeão nesse final de semana. Nos outros estados a gente já vai começar a ver o título sendo definido. Agora, antes de passar para os estados que estão na fase semifinal, Cássio, eu queria trazer aqui um tema que é o seguinte. A gente viu neste meio de semana Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Recopa. A gente teve um meio de semana com outras competições. E a sensação que eu fiquei e que vi nas redes sociais outras pessoas com essa mesma linha é de que, no final das contas, com os estaduais numa fase absolutamente aguda, finais, semifinais, com Copa do Brasil, com Libertadores, Bahia e Botafogo disputando os jogos mais importantes do ano, com Recopa do Flamengo. A sensação que eu fiquei foi que o Campeonato Brasileiro da Série A ele foi para o último degrau da prateleira. Você ficou com essa sensação que talvez até caiba esse início de ano com o brasileiro começando em janeiro. Mas na hora que os estaduais afunilam muito, a gente teve um debate quando viu o regulamento. Me parece que na queda de braços os estaduais venceram. Eu não tenho dúvida que o Palmeiras e São Paulo, que a gente vai ver daqui a pouco, do final de semana, vai despertar muito mais interesse do que o Curitiba e São Paulo, do que o Palmeiras e Fluminense que a gente viu no meio de semana, né? E, veja só, no Campeonato Paulista, isso aconteceu ainda na primeira fase, com o Santos e São Paulo dosando escalação por causa do risco de rebaixamento. Você está falando agora da fase final, mas veja, o Fluminense colocou escalação mexida a partir das finais do Campeonato Carioca, da semifinal do Campeonato Carioca contra o Vasco. Imagine se numa final contra o Flamengo, se for o que está se desenhando. Olha, ainda que o peso do Campeonato Brasileiro seja a divisão, seja muito acima dos estaduais, eu queria, não sei, assim, a dificuldade de encaixotar os estaduais. Ó, o Brasil, isso tudo era para dizer que o brasileiro começou em 28 de janeiro. Pô, podia ter começado em fevereiro. Colocar ali um mês a mais, condensando os estaduais, faria com que os estaduais começassem em janeiro e terminassem em fevereiro. Sim, já seria muito curto. sim. Mas na hora, tipo, terminou, quem está eliminado folga 2 semanas e agora começou o brasileiro. Dessa forma, a distribuição de datas teria sido tão diferente? Não, porque as datas seriam as mesmas. Você só não teria os campeonatos entrelaçados. No fim das contas,
Uma final estadual com clássico envolvido dentro do brasileiro é ruim para o brasileiro, pô. Isso vai acontecer em outro momento na Série B, quando chegar a Copa do Mundo, que a gente vai ver também, assim, vai... Aí fica, tipo, você fazendo uma autoconcorrência. Isso. É, tipo, a CBF não precisa colocar a Série B e Série C durante a Copa do Mundo, mas vai colocar. Ela não precisa colocar misturada com a fase final do estadual, mas vai colocar. E nesse caso, eu só queria saber qual teria sido a grande diferença. Porque a grande diferença, no fim das contas, foi tirar os times das Copas Internacionais das Copas Regionais. Ainda que logo no primeiro ano já tenha acontecido o Bahia ficando fora de tudo, né? É tipo, o Bahia jogou 2 jogos na preliminar da Libertadores, foi eliminado. Como ele não foi para a última fase da preliminar das Libertadores, então ele não ficou naquela de se classificar, vai para a fase de grupos da Libertadores, se perder, vai para a fase de grupos da Sul-Americana. Como ele caiu uma fase preliminar antes, ele teve direito a nada. E como ele está na fase internacional, ele também não pode jogar a Copa do Nordeste. Então acabou perdendo tudo. E isso já tinha resolvido esse impasse, Fred. Esse do brasileiro, junto com os estaduais, eu acho que já foi muito para dizer, ó, o brasileiro vai durar o ano todo. Beleza, é uma lógica, o brasileiro vai durar o ano todo. Mas nesse primeiro momento, ele está acontecendo ali meio... É. Eu acho que até vinha bem, Para quem Cássio. não é da Série A, tá tranquilo. Em alguns casos, está levando vantagem. A gente acabou de falar do futebol paranaense. Sim. Londrina e Operário são 2 times da série. Detalhe, esse é o principal caso, é o principal exemplo disso que eu vou falar agora. Total. Só a Série A começou durante os estaduais. Então, o máximo que você pode ter é um time da Série A entrelaçado. E o time que não joga a primeira divisão, mas e vai estar folgando, qual o máximo que esse time pode ser? Série B, naturalmente. E aconteceu no Paraná justamente isso. As 2 semifinais foi, de um lado, um da A contra um da B, do outro lado, um da A contra um da B. Aí tá lá, Coritiba e Atlético Paranaense já num nível de dureza da primeira divisão e tendo ali 2 fins de semana para, enquanto lá estão Londrina e Operário. Detalhe, eles poderiam até estar folgados com o brasileiro, mas eles nem têm o brasileiro. Sim. Eles nem têm isso. Então, no fim das contas, eu não achei que o peso, que o impacto de o Campeonato Brasileiro começou em 28 de janeiro. Beleza, e aí? Eu também, Cássio. Primeiro, desde o começo você tem essa defesa de que não teria problema de datas se os estaduais fossem condensados, quarto e domingo, e terminassem em fevereiro e já viesse logo tudo. Seriam as mesmas datas. As mesmas datas. Mas também acho que funcionou o começo da Série A. Não me incomodou. Agora, quando os estaduais entraram para os jogos agudos... A questão é que quando o campeonato começou, os estaduais ainda estavam na primeira fase. Então, era muito... quando os estaduais entraram na fase aguda, aí saltou aos olhos. E a gente tinha essa dúvida desde quando apresentou o calendário ano passado da CBF. A gente falou isso. Quando chegar que no final de semana for Palmeiras e Corinthians, como é que vai ser a Série A no meio de semana? Eu vou dar um exemplo aqui. São Paulo venceu Curitiba, o Palmeiras e o Fluminense. Eu tenho certeza que o foco... E olha que os dois estão no topo da Série A. Mas, São Paulo e Palmeiras. Mas quem perder domingo vai ter um problema para si. O foco, nesse momento, está no estadual. Não tem... Vale pouco dinheiro. É muito enraizado na cultura do torcedor. Tá? As audiências são altas, o público no estádio é alto. É enraizado na cultura. A gente não pode querer ser frio demais, querer ser matemático demais, querer ser europeu demais. Quando eu falo europeu, porque é a cultura do pontos corridos, né, do campeonato. A gente não pode querer ter esse tipo de raciocínio e negar a história de uma época, a gente já falou isso aqui, que um campeonato carioca e que o campeonato paulista valia mais do que a Taça Brasil. Para quem jogava. Ou não valia. Lá no iniciozinho da história do nosso futebol era assim. Um campeonato carioca, Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, davam muito mais a vida do que uma Taça Brasil. Hoje isso é impensável. Mas não significa que não vale mais do que uma quarta rodada de Série A. Tá ficando claro que vale. A pressão existe. Tite, em Minas Gerais, sendo chamado de burro, treinadores caindo, pressão para lá e para cá, por conta de estadual. Diniz caiu no Vasco pelos resultados
no Brasileiro, mas o jogo que sentenciou foi o jogo, a derrota para o Fluminense no Clássico. Então, assim, os estaduais seguem tendo peso e eles venceram essa disputa. Tá? A gente já pode dizer que a sensação geral de interesse de público é que nessa dividida entre as fases agudas, semifinal, quartas, semi e finais dos estaduais e terceira e quarta rodada da Série A, prevaleceram. E agora vamos para os estaduais que estão ainda na fase semifinal, tá? Alguns com as semifinais em curso e outros que ainda vão ter a sua fase semifinal começando, tá? Como esse programa foi focado nas finais, a gente vai passar aqui de forma mais rápida. Cássio, vamos começar por onde as semifinais já estão em curso. Estão andando, né? Isso. A gente tem no Carioca, o Fluminense abriu vantagem contra o Vasco e tem o mando de campo no jogo da volta. Acabei de falar, né? Jogo que selou aí a demissão de Diniz. E o Madureira resistiu por um tempo. Mas depois. Depois acabou cedendo, né? O mando de campo era do Flamengo. O Flamengo acaba goleando por 3-0. Fla-Flu, uma chance grande de Fla-Flu aí. Né? Isso. Em Minas Gerais, o Cruzeiro pode ser a chance de Tite continuar sendo treinador do Cruzeiro. está sobrevivendo, o estadual está restabelecendo a condição de Tite. O Atlético que busca um heptacampeonato mineiro lá. Ou seja, o América está defendendo o Deca dele aí, né? O Cruzeiro venceu por 2-1 Pouso Alegre e agora joga em casa. E o Atlético vencia até a última bola do jogo, basicamente, quando o América consegue o empate então. E a volta é no Independência. Em Goiânia, tá? Goiás 2, Anapolina 2. Esse resultado perseguiu o Goiás essa semana, porque teve um 2-2. Só que aí, contra o Gama, acabou sendo positivo. Ele estava perdendo por 2-1. Muito boas cobranças, tá? Aliás, muito boas, tirando duas. A de Lucas Lima, ele bateu no meio do gol, assim, o goleiro ficou, mas reagiu devagar e não conseguiu pegar. Mas passou o Goiás. Mas, repetindo esse placar de 2-2, né? E no Clássico... Aí lá no Oba, o Vila Nova vai ter trabalho para reagir. 2-0. Atlético Vila Nova mal nos clássicos, né? Mas já tirou a pressão do ano passado. É isso que eu falei, veja. O título goiano do ano passado eram 20 anos, pô. 20 anos que o Vila Nova não ganhava. Beleza, podia estar tentando... podia não, ainda está tentando um bicampeonato, mas querendo ou não, o título do ano passado já tirou um pouquinho do... Não, tirou, mas é aquilo que a gente chegou a comentar. Trás, né, relação... Começou o ano vivendo a onda. A gente chegou a falar isso, o Vila Nova se autocolocando ali nos favoritos ao acesso. Dentro de casa e aquele abraço. Cantando, como um time que, porra, esse ano vai ser favorito ao acesso. E não tinha tanto naquele momento. E os clássicos, começou bem o estadual, mas os clássicos afundaram o Vila Nova, né? Então, a gente passou por Carioca, Mineiro e Goiano, que são as 3 semifinais em curso, tá? No Paulistão, até já citamos aqui naquele debate, né, que a gente estava tendo sobre... Eu tava fechado com a Portuguesa, rapaz. Foi foda. Eu torci muito também. Porque, detalhe, mas tu tá ligado que não seria Novo Horizontino e Portuguesa. Seria Palmeiras e Portuguesa. E aí eu não gostei disso, não. Eu acho que isso aí é um pouco do Campeonato Cearense. É de você coloca muito fundamento para, no fim das contas, dar os jogos... evitar uma surpresa. Sim. Porque o chaveamento pré-determinado... Se fosse o caso, se a Portuguesa passa, o Corinthians vai ser no Portuguesa Novo Horizontino, um desses dois vai ser o finalista, mas não. Aí nos semifinalistas, aí você enumera as campanhas, ou seja, você vai colocando outros artifícios. Mas enfim, o Novo Horizontino, querendo ou não, vai ter o mando. Agora, dificilmente vai ser como foi contra o Santos, né, meu irmão? Eles deram 60% do estádio para a torcida do Santos ali, imagine com a do Corinthians. De toda forma, mesmo fazendo isso, ainda eliminou o Santos. Porque tem o efeito Neymar que tem sido... O Novo Horizontino, que... Veja, eu vou tirar essa dúvida com você agora, Fred. Eu quero saber o que você acha. O Novo Horizontino, o Origem, amarelo e preto, Grêmio Esportivo Novo Horizontino, mesma coisa, mascote, joga no mesmo estádio, tudo igual. Tudo igual. Ele fez o que foi chamado de final caipira, que foi a primeira final... entre 2 times do interior na história do Campeonato Paulista. Foi Novo Horizontino e Bragantino. Não tem nada de Red Bull, não. Era só Bragantino mesmo. Aquele Bragantino, aquele uniforme... Sim. Vasp. Prata, Vasp. Mas que era prata, preto, branco... Sim, assim, era patrocínio da Vasp. E era a camisa muito estilosa. Bem anos 90 e tal.
e o campeão foi o Bragantino. E ali o Novo Horizontino foi o vice-campeão paulista. Detalhe, era o Bragantino de Luxemburgo e o Novo Horizontino de Nelsinho. Isso. E o Novo Horizontino depois foi campeão da terceira divisão do Brasileiro em 94. Enfim, lá em 2009, com dívidas e tal, o clube acabou. The Last Dance do CNPJ. Acabou. Aí, logo depois, recriaram, tiraram só o E. Virou Grêmio Novo Horizontino. O escudo é praticamente o mesmo, sem o E. As cores, a camisa, tudo igual. Se esse time chegar na final, esse time tá chegando na final pela primeira vez ou pela segunda vez? Pela segunda vez. É a Vamos mesma coisa perdoar, do- vamos perdoar as dívidas. O Vitória daqui, o que o Vitória pra lá. O Vitória daqui. O Vitória é o Vitória, pô. Que o Vitória fez o Vitória de Santo Antão. Sim. Fez era desportivo, virou Os acadêmico. times que viraram SAF mudaram. Detalhe, até o presidente. Não, mas ali tem uma diferença. Porque ali você repassa todo o direito Sim, esportivo. claro, Nesse é. caso, aquele time não tem. Você Você não pode resgatar o vo- direito esportivo. Não, você, né? você não herdou, entre aspas, assim, em tese, você não herdou nada. Você começou Sim. do zero. Mas enfim, para mim Não, seria, é- seria a segunda vez no Novo Horizontino. Segunda vez. A essência do clube é a mesma. Dito E, isso, pra mim, o melhor clube da Série B do ano, tá? O que até ele faz dentro do Campeonato não, Paulista. nesse momento, para quem, com todo respeito ao torcedor do Novo Horizontino, mas para quem não é Novo Horizontino e tá na Série B, eu acho que a coisa mais importante que você deve fazer é torcer pelo Novo Horizontino. Já entrei nessa. Torça para esse time sair campeão paulista. Porque depois, meu irmão, aqui Hein? É ou não é? Já tem 2 saindo, né? Já tem 2 É, irmão, a vida é foda. Depois, ganha o Campeonato Paulista, o troféu, festa da porra. E depois aí o cara, o São Paulo, você pega aquele lateral direito, o Santos pega aquele volante. Até porque alguns são emprestados. Por exemplo, o Rômulo já vai sair por isso, né? Pronto, então. Eu sou do Novo Horizontino fechado desse Paulista. A gente tem as 2 semifinais aqui. Jogo único, tá, Cássio? Sim. Jogo Mas único. a final, detalhe, pra final, pela regra da CBF, também seria jogo único, porque a primeira fase teve 8 jogos, então 8 jogos, mais as quartas, 9, mais a semi 10, Sim. mais a final 11. Só que a Federação de São Paulo conseguiu Pediu uma autorização isso. e a CBF deu, e eles vão ter uma data extra aí pra fazer ida e volta, ou seja, apesar da Que eu determinação... acho que é na próxima quarta já. Então, não vai ser no dia 8. Tipo, não. Porque o dia 8 seria o dia que terminava, certo? Eu acho que vai terminar no dia 8. Não, pô. Mas o dia 8... Não, só daria um jogo. Então, Seria o dia um jogo 8 único, é. Então, É. veja, eu acho que... Deixa eu já terminar a frase, senão eu não vou conseguir terminar o raciocínio. Dia 8 é a 11ª data do estadual, certo? Sim. Pro Paulistão, talvez já seja a 12ª. Isso, é exatamente isso. Deixa eu só ver se tá confirmado se vai ser quarta. Ainda não tá aqui dentro da tabela, mas... Ou é quarta seguinte ou logo Ou depois, é na mas quarta, ele conseguiu uma data adicional Isso. para isso. Mas pra ficar tudo redondinho, pra CBF, eu imagino que vai ser na próxima quarta-feira, porque os times de São Paulo aqui envolvidos... o Novo Horizontino tá livre, o Novo Horizontino já jogou Mas na tem Copa do brasileiro, Brasil. né? Não, o Novo Horizontino já jogou Ah, é Copa do Brasil. na Copa tá. do Brasil. Tem Série A, mas aí eles... Não tem Série A na Copa do Brasil, não. Tem, pô. Teve ontem. Tá tendo hoje, nesse momento, Copa do Brasil e Série A ao mesmo tempo. Os times da Série A não jogam, Não pô. tem Série A na Copa do Brasil. Sim, então, é isso. Então, mas vai ter Série A. Então, se vai ter Série A, significa que os caras não vão poder jogar o Paulistão. Não, mas não teve autorização? Ah, então vão adiar. É isso. Ah, ok. E na Bahia, jogo único também. Bahia, Juazeirense, Vitória e Jacuipense. Aqui é o único e único mesmo, porque o Campeonato Baiano, a FBF, a Federação Baiana de Futebol, manteve, Fred, o formato de turno único com Sim. 10 clubes. Ou seja, ela gastou 9 datas. Detalhe, fez com que todo mundo jogasse 9 partidas. Não me pareceu bom, Cássio. Mas assim, todo mundo... Porque eu achei que ficou numa... Eu acho que eles torcem muito pro final. E outra coisa, ficou numa falta de sintonia com os outros estaduais. Claro que essa pode ser uma percepção, o público, o que importa é o público interno. É o público interno. A gente que dá Mas, uma tipo, olhada pra todos, mas ó, a galera vai... todo mundo falando em quarta de final e o Baiano, Não. sétima rodada. Não, pô, fim de semana, Pernambuco e Ceará. Detalhe, Mário já vai decidir o campeonato, mas vamos os Sim. principais rivais regionais. Pernambuco e Ceará estão abrindo a final e os caras estão na semifinal. Mas pelo menos já é o semi. Pior quando tava nas semis e a turma sétima rodada. Ah, ok. Sabe? E, enfim, a FBF gastou 9 das 11 rodadas com a primeira fase e não pediu esse acréscimo que a Federação de São Paulo pediu. Ela abraçou as duas datas
E aí colocou jogo único na semifinal e jogo único na final. Com a campanha da primeira fase sendo determinante para o mando. E aí o Bahia na Fonte Nova com a Juazeirense no sábado, né? E no domingo, que os 2 jogos são em Salvador, não pode acontecer juntos. E no domingo, Vitória e Jacuipense. Se der o favoritismo e der o Bavi, que seria o 3º ano seguido, deu Vitória em 24 e deu Bahia em 25, se der o Bavi, já se sabe que será com o mando do Bahia. E aí já tá o rebuliço, Fábio Motti já fala. Isso aí. Mas detalhe, isso eu falei no dia que saiu aqui. É. Veja, a galera faz um regulamento desse. Há 7 anos, eu acho que o Campeonato Baiano. Não, é mais do que isso. Eu acho que o futebol baiano é torcida única. Já são 8, 9 anos. Assim, já tem um tempinho já que o Bavi é de torcida única. Aí você faz um jogo de. Você faz um jogo que afinal é jogo único, cuja maior possibilidade é justamente o clássico, que só tem uma torcida. Não existe. Meu irmão, veja, pro torcedor do Vitória, se for jogo único, o torcedor do Vitória, como assim, meu irmão? O cara não vai poder viver uma final de jogo único. É um problema. Um problema difícil de se Não, dissolver. é viu? difícil e ao mesmo tempo não é. Pernambuco, no fim das contas, não vai conseguir fazer? Mas para Meu irmão, Pernambuco, veja, eu acho que, veja se só, o jogo- só o tem uma Náutico não opção. cederia. Veja, só tem uma opção. Mas o regulamento não diz. Isso é uma coisa de segurança. Veja, o regulamento não diz que é O torcida regulamento única. não crava. Esses jogos não são de torcida única. Sim. O que é Eu to- sei que esses não Então, são. o que é torcida única é o Bavi por questão de segurança, não é de regulamento, é segurança pública, certo? Certo. O jogo, não existe a possibilidade do jogo ser no Barradão. Certo. O jogo é na Fonte Nova, ponto. Central, metrô, do jeito que é ali. Assim, numa dessa, o governo, o governo tem que dizer, ó, meu O irmão, Bahia não teria o que reclamar. não, por Não. quê? Não, né? Ele só teria que dizer, eu joguei na primeira fase, Sim. mas veja, deveria ter reclamado na primeira fase. Eu sempre reclamo, veja, porque eu sou um cara radicalmente contra a torcida única, tá? Mas nesse caso, de uma final de campeonato, porque ano passado foi assim, mas ano passado, querendo ou não, são 2 jogos, pô. Foi torcida única na Fonte Nova e torcida única no Barradão, onde o Bahia foi campeão. E ano retrasado a mesma coisa. Só que só tendo um jogo, Fred. Detalhe, quando chegar o brasileiro pelo regulamento não pode não, viu? Isso vai ser, em algum momento, tá se empurrando com a barriga, em algum problema, em algum momento vou ter que resolver isso. Cássio deu um exemplo muito importante. Até numa questão política, em Pernambuco se resolveu. Se resolveu. Os 2 jogos. Parte, vou até chamar aqui pra gente, não só 45 minutos, mas a imprensa de Pernambuco Nunca aceitou esse. focou e elegeu como alvo o governo do estado. Cada jogo aqui que não pode ter 2 torcidas, o alvo foi um único. O governo do estado mostra, Que é responsável pela avisa segurança ao pública, né? país dizendo assim, ó, eu não tenho como garantir segurança para minha população no jogo de futebol. É a falência moral do governo do estado. Isso pressionou e hoje o governo do estado chamou para si e deu todo o aval para que as finais de Pernambucano aconteçam em estádios que não são arenas, que é muito mais fácil de controlar, uma Fonte Nova. Em Pernambuco aceitou Ilha e Aflitos, porque o presidente da federação chamava a responsabilidade para ele Só se fosse na se arena. fosse na arena. Mas se aceitou Ilha e Aflitos. Fred, A Bahia precisa voltar para a civilidade, né? a final deverá ser no dia 7. Junto com. Sim, porque os que não são da Globo, né? São no sábado. Mas poderia ser à tarde, né? Porque a Globo também é 18 horas. Mas No é fim da- porque... Não, mas veja, no fim da Não, conta. daqui poderia, porque aqui aqui poderia. Não, porque a Globo é tudo 18 horas. Se o cara poderia Sim, colocar. sim, poderia jogo ser às domingo, 4 da tarde, 4 claro. Mas só curiosidade, vai ser. Mas vai ser no fim de semana, onde vai estar meio a meio o Castelão, Sim. onde Pernambuco, com todos os seus problemas, se Deus quiser, vai ter 2 torcidas. Vai ter no primeiro jogo, tomara que caminhe para que não tenha nada no segundo. Meio a meio lá. Mas aí no Mangueirão também, certamente. No Rio de Janeiro, pelo amor de Deus. Sim. Aqui tanto. Já, até setor misto existe. No fim das contas, a única pareia vai ser com São Paulo. Sim, isso. E lembrando, sendo um estádio de Copa do Mundo. Porque esse jogo não tem como ser no Barradão. Esse jogo, se for Bavia, é na Fonte Nova. Souza e Campinense, Botafogo e Me Serra chamou a Branca atenção nas aí. semifinais. Primeiro, 13 voou. Sim, Roberto Fernandes caiu. O 13 voou. 13 foi campeão pela última vez, 23. O Souza que busca o tricampeonato nas 2 finais. E é o melhor time até então, né, do campeonato. Detalhe. E tem uma chance de ser de novo contra o Botafogo, porque Sim. é um bicampeonato, os 2 em cima do Botafogo dentro do Almeidão. E tem essa. Porque o Botafogo ele é meio que favorito contra o Serra Branca, né? O curioso é que o Botafogo, Fred, não é campeão desde 19. Botafogo tem Henrique Dourado,
que tem Nenê, Caiu que na é Copa do Brasil, né? Perdeu nos pro misto. pênaltis, Isso. que é treinado por Lisca. E, inclusive, Fábio Hermano, né, aqui do nosso 45 Minutos, reclamou muito da substituição de Lisca, que tirou Henrique Dourado. Dourado um pouco antes Bater da hora pênalti. das verdades, A da hora maior da decisão dos especialidade do pênaltis, cara né? Veja, se for com Souza, aí o jogo seria no Presidente Marisa Monte e o outro no Isso. Almeidão, né? Possivelmente Mas por se for, campanha. mas se for o Campinense, aí é um no Amigão e outro no Almeidão. Teria uma. E a última vez que teve um Campinense e Botafogo foi em 2022, deu Campinense. E aí vai para além da data do dia 8, tá? Vai superar esse? Vai. Não tem como usar Mas também, no fim das contas, pô, não tem time na Série B, não então tem nem na Série B. tá tranquilo. Porque aí só começa em abril, usa o mês Tem de todos março os fins de inteiro semana. Não, tá livre. Não, Tirando até a Copa do Nordeste, até começar a Copa do Nordeste. Isso, mas tem que terminar até o dia 21, porque no dia 25 é a Copa mas é do Nordeste. suficiente, porque aí tem o 15 e o 21. Então Aí é o que ele precisa. Deve bater, É exatamente. exatamente o que ele precisa. É isso. Fizemos essa viagem pelo Brasil, trouxemos odds da Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, a Bet de Vini Júnior, né, que bailou essa semana 2 vezes. Na verdade, no confronto 2 vezes contra o Benfica, né, e fez história mais uma vez. A Bet do jogo responsável e a nossa Bet aqui há tantos e tantos anos. Eu estava até conversando hoje, Cássio, com o Rodrigo Rabelo, nosso amigo, e a gente tá falando da Bet Nacional e eu estava tentando lembrar o início, assim, e vou realmente procurar os programas, porque eu não sei se foi 2017, faz muito Ele tempo. começou? Com a Bet Nacional, faz muito tempo, eu não me lembro exatamente quando foi. Olha, é engraçado, né? Pandemia Já estávamos, isso não, eu tenho certeza. não, então. Eu só ia colocar isso como ponto no sentido de que é algo que antes, sabe, antes e depois. Sim. Então, assim, por exemplo, eu não sei, você está falando, do tanto que você não lembra. Eu não lembro exatamente o ano que começou, mas eu consigo, na pandemia já estava. Porque é aquela história que Celso sempre conta de que, num período de dificuldade, que Claro. ali, e naquela ocasião a Bet Nacional, Não teve uma redução ela sequer do permaneceu, nosso não foi, patrocínio. no momento onde estava dificuldade, obviamente. Nem jogo tinha. Uma dificuldade para absolutamente todo mundo, naturalmente, não é. É só contando um fato que foi ali com a gente. Enfim, e já tinha, eu não sei quantos anos já estava, mas eu sempre digo, pronto, ali eu consigo ter a certeza que exatamente a estava. certeza absoluta. De que ali existia, mas antes eu não sei. Mas eu acho que ali a gente estava há E mais ali, ou no menos caso, um ano ali pouco. é 2020, né? O início de Isso. 2020. Mas é isso. A gente agradece bastante a confiança da Bet Nacional e, obviamente, recomenda, se você gosta de apostas, se você curte, e muitos curtem, conseguem ali fazer de forma responsável, de forma como entretenimento. Eu, por exemplo, passei a utilizar dessa forma, já tive minhas fases. Antes de virar moda no Brasil, na verdade, quando eu conheci a Sporting Bet, isso já faz quantos anos, meu Deus? O homem sempre gostou Isso já faz... O homem sempre gostou da odd. Quanto foi ali que o Sport sobe contra o Vila Nova em Goiânia? Porra, meu irmão. Foi, Era legal já, viu? no Brasil, não. Quando foi aquilo? 2011. Pronto, era mais ou menos naquela época ali que eu conheci o universo das apostas. E ali eu apostava muito tal. Mas nunca também para ter tido... O meu irresponsável, entre aspas, sempre foi dentro do máximo ali de responsabilidade. Nunca perdi, Cássio, um dinheiro que eu precisasse Nem deveria, para pagar né? uma conta e nada Porque do eu tipo. sempre precisava ser muito beleza. Até porque se for dessa forma é burrice, né? Exatamente. Só que a diferença é que ali eu apostava bastante e tal. E aí, trabalhando aqui, a gente não tem muito tempo. Eu sempre defendi isso. Para quem gosta de apostar, eu vejo duas formas assim. Ou você, vai assistir um joguinho tipo a Champions. Vou assistir aqui. Pra ter um lado, pra ter uma emoçãozinha, ela coloca uma besteirinha ali num dos lados. Eu acho essa uma forma divertida. A outra é como eu tenho feito hoje, Cássio. Não tenho muito tempo para ficar estudando, para ficar vendo odds. Só que a gente grava esses programas aqui, quando a gente grava o raio-x dos estaduais, o raio-x da Série A, que a gente sempre termina com a próxima rodada, e algo me chama atenção e eu indico aqui, eu faço também a aposta.
Por conta do que a gente Ah, faz no tá, tá, programa, tá, né? tá. Aí eu faço também aposta, mas é algo muito raro, assim. E venho tendo, e venho no percentual positivo. Teve um jogo, depois de muito tempo, eu perdi um, mas eu até falei no ar, foi em algo da Série A que aconteceu. Pô, eu vinha na sequência de 7, 8 vitórias. Teve um jogo aí que é, 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 quebrou a banca. Mas a banca não, porque na verdade eu perdi uma aposta, mas fazia tempo que eu não perdia um jogo. Mas é isso, tá? Bet Nacional, entra aí, baixa o aplicativo. Se você quiser se divertir, é a melhor possível, porque é absolutamente segura, responsável, ajudou o Brasil nesse processo de legalização, ajudou o governo com documentação, com ideias, para que tudo seja o mais limpo, o mais transparente, o mais seguro possível. Então, vai escolher um site, um aplicativo, uma casa de apostas. No final das contas, é segurança. Segurança de que você vai colocar seu dinheiro, a aposta vai ser feita, o pagamento vai ser na hora. E hoje em dia, com tecnologia, cara, se nesse tempo que eu falei, 2011, aí era muito pior, porque você fazia aposta, era demorava a compensar. E se você quisesse sacar, você tinha que mandar documentação. Levava 3, 4 dias para o dinheiro sair, para cair na conta. Era um Aí processo o muito cara burocrático. jogava de novo já. Para fazer o depósito no cartão era rápido, mas para receber, meu amigo, demorava muito. Quando inventaram o Pix e as casas de aposta rapidamente se adequaram, aí ficou, meu irmão, a melhor coisa do mundo. Aí para quem realmente aposta hoje é muito melhor do que na época em que eu conheci esse universo. Galera, grande abraço a todos, obrigado por atravessar esse vídeo com a gente. Deixa sua curtida, se inscreve no canal. Eu me chamo Fred Figueroa, fiz mais esse vídeo ao lado de Cássio Zirpoli, a direção aqui no estúdio de João Trigueiro e a Valeu. edição de Márcio Souza, o Massinho Sabotagem. Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.